Então os médicos eles fazem algumas medições e eles tiram um pouco de sangue do indivíduo que tem anemia falciforme, eles fazem uma sangria, e parece até uma coisa meio arcaica isso, né? Mas de fato eles fazem uma retirada de um pouco de sangue desses indivíduos e eles tomam sangue, hemácia, né, de doadores. E quando eles fazem essa sangria, esse sangue vai para o lixo. E aí eu vou no paciente, eu pergunto para ele, olha, tem aqui esse sangue que você tirou, que vai para o lixo, você me permite usar esse sangue para fazer estudos no laboratório, a gente pesquisa isso e isso, a gente quer tentar achar novos alvos terapêuticos para anemia falciforme. E aí, se o indivíduo aceitar, ele assina um documento que a gente tem, que deixa tudo certinho, falando para ele, olha, eu vou pegar o seu sangue que vai para o lixo, vai para estudo de laboratório, não vai alterar nada no seu tratamento, não vai te atrapalhar em nada, mas aí ele me dando a autorização, eu pego esse sangue, e esse sangue eu consigo fazer uma série de procedimentos com esse sangue que eu consigo separar os tipos celulares desse tecido. Então eu consigo separar a parte vermelha e consigo separar a parte branca. E a parte branca, que é onde a gente tem as células de defesa do nosso organismo, mas também células tronco e progenitores hematopoéticos que são circulantes. Então a gente tem parte das nossas células que ficam na medula óssea, nas células tronco, tá? Mas tem parte dessas células que circulam. E ainda existe uma série de perguntas sobre isso, até nos indivíduos normais, mas a gente usa essas células para poder estudar a hematopoese também de pacientes com anemia falciforme. Bem, gente, só para dar uma esclarecidinha para vocês, né? A gente sempre tem batido nessa tecla nas conversas. Todos esses experimentos, eles passam por um conselho de ética, por um comitê de ética, ele é avaliado. Vocês veem que tem sempre autorização do paciente. Ele, se ele não quiser participar, não tem problema nenhum, o tratamento é o mesmo para ele, né? Mas dos que querem participar, acabam contribuindo ali para estar avançando com a ciência. E você deve às vezes ficar assim, nossa, mas peraí, se ele está precisando de sangue, ele vai fazer uma sangria e tirar sangue? Lembra que a hemácia dele não tem um formato certinho? Então, quando ele faz essa sangria, ele tira o excesso de hemácia, vamos colocar assim, com defeito, né? Para poder receber o sangue, já um sangue bom, que vai fazer todo o transporte de oxigênio e outras coisas também que ele tem que fazer, né? Então você vê, o Hemocentro, quando a gente fala de doação, de tudo, não é somente para acidentado, é também para esses tipos de paciente que recebe muito sangue de maneira rotineira. Isso. Né? É bem complexo isso, porque eles dependem de doador, e o doador tem que ser compatível. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dessa questão. É compatível, não é compatível, e tem que ser compatível, e às vezes precisa de mais de um doador. Acontece também muito esse sangue, mesmo sendo compatível, eventualmente o nosso corpo reconhece que não é nosso, mesmo sendo compatível. E aí ele vai falar, eu não quero mais. Ou seja, o corpo ele desenvolve mecanismos de defesa contra esse sangue daquele doador específico, e aí esse paciente vai precisar de uma outra pessoa. Então, doem sangue. É que assim, de uma maneira geral, a gente conhece o sistema ABO e o sistema RH. Só que não são somente esses sistemas que gerem todo o processo de doação. Né? De uma maneira geral, funciona muito bem, vamos colocar aí para 80% da clientela. Isso. Mas a gente tem uns 20% que vou ter mais compatibilidade para poder estar recebendo esse sangue. Uma coisa assim que você fala de todo esse trabalho, que é um trabalho assim bonito, que a gente nem pode questionar a aplicabilidade dele, porque a gente sabe o quanto dessas pessoas aí elas sofrem, né? Por ter essa alteração, né, que embora seja pequena, acarreta tanta dificuldade. E a gente sabe, como você mesmo falou, que tem tratamento, medicação. A medicação ela vai atuar nesse caso onde? No gene errado ou nos sintomas que a pessoa está tendo? Então, bom, quando a gente fala de anemia falciforme, doença falciforme, por ser uma doença genética, então uma doença que não tem cura, tá? Que se pode conseguir? O paciente tem 3 tratamentos
principais que mudam o curso clínico da doença. O que isso quer dizer? São terapias que realmente fazem uma mudança daquele estado patofisiológico para um estado um pouco mais normal, tá? Com relação especificamente à doença, porque, como eu disse, eles têm outras complicações clínicas que você pode tratar. Sentir dor, tomar um analgésico. Mas analgésico não muda o curso clínico da doença. Uhum. Mas, por exemplo, dos 3 tratamentos, tem a transfusão sanguínea, ou seja, tomar a hemácia de um outro indivíduo, tirar um pouco, se precisar, da hemácia daquele indivíduo dele. Isso muda o curso clínico da doença. Um outro tratamento, que é farmacêutico, é o uso de uma droga que se chama hidroxicarbamida ou hidroxiureia. Então, essa é uma droga que age especificamente nas células tronco e progenitoras hematopoéticas desses indivíduos. Tem algumas outras ações específicas, mas o principal é essa ação lá nessas células progenitoras hematopoéticas desses indivíduos.